Imagine caminhar por um mundo onde gigantes vagavam entre florestas ancestrais, onde criaturas de formas magníficas e inigualáveis habitavam terras que hoje são apenas lembranças. Em um instante, todas desapareceram, como estrelas apagando-se em um céu sem testemunhas. Você já parou para pensar no que perdemos? Hoje, vamos viajar por memórias esquecidas, por histórias que clamam para serem contadas, em busca de 12 animais que já não dividem mais esta terra conosco. Mas preste atenção. Cada uma dessas vidas é um sussurro, um aviso, uma promessa de que cada espécie importa. Fique comigo até o fim, e juntos honraremos a memória desses seres que o tempo levou. O Dodô, aquele pássaro que talvez você já tenha visto em ilustrações. Ele não sabia o que era o medo. Não precisava. Vivendo pacificamente nas Ilhas Maurício, sem predadores naturais, o Dodô confiava na terra e no céu. Mas quando os humanos chegaram com seus navios, tudo mudou. Não foi apenas a caça, foi a introdução de predadores que nunca tinham pisado ali antes. Em poucas décadas, a voz do Dodô se calou para sempre, como uma melodia interrompida no auge. Era como se um pedaço da pureza da terra tivesse sido arrancado, vítima de um encontro fatal entre inocência e ganância. Hoje, o Dodô é símbolo da fragilidade da vida diante do avanço humano, uma lição que muitos ainda precisam aprender. Seu olhar bondoso e comportamento dócil tornaram-se história, um conto de advertência gravado no tempo. Imagine olhar nos olhos de uma fera e enxergar não o medo, mas a tristeza. Assim era o tigre da Tasmânia, o Thylacine. Apesar de seu nome, ele não era um tigre, mas um marsupial com listras que evocavam mistério. Por anos foi perseguido, caçado, visto como ameaça. Em 1936, o último Thylacine morreu em cativeiro, e as noites da Tasmânia tornaram-se silenciosas. Mas o que causou seu fim não foi apenas a perseguição, mas a negligência de um mundo que não percebeu que ele se ia. Sua extinção se tornou o grito abafado de uma espécie que nunca teve a chance de se redimir aos olhos do homem. Muitos ainda sonham em vê-lo novamente, mas será que é tarde demais? Sua ausência ecoa em florestas que já foram vivas com seu movimento. Quando os ventos gelados percorriam vastas planícies, eles marchavam. Gigantes cobertos de pelos longos, com presas que pareciam carregar segredos do tempo. Os mamutes lanosos caminharam lado a lado com nossos ancestrais. Mas conforme o gelo derretia e os humanos avançavam, seus números foram minguando. Até que restou apenas o eco de suas passadas. Muitos tentam hoje trazer de volta o mamute através da ciência, mas será que realmente podemos recriar o que foi perdido? Eles simbolizavam não apenas resistência, mas a harmonia entre a vida selvagem e os ciclos da natureza. Sua ausência é uma lembrança gelada de como somos efêmeros diante do tempo. Quando suas presas cortavam o ar, o mundo parecia mais vasto. Nas florestas tropicais do Havaí, o canto do Ode Kauai era como um poema ao entardecer. Mas o desmatamento e a chegada de espécies invasoras cortaram seu lar, sua voz. Hoje, apenas gravações frágeis tentam capturar a beleza de algo que o mundo perdeu para sempre. Ao ouvir seus cantos, é como se pudéssemos tocar o passado com as pontas dos dedos. Um passado em que a biodiversidade tropical ainda pulsava intensamente. Esse pássaro, com sua plumagem exótica e voz encantadora, foi mais uma vítima da nossa incapacidade de enxergar além do imediatismo. A cada canto que se extingue, a terra fica um pouco mais vazia. Ele era um espírito alado, uma ode à vida. O quagga era um enigma da savana, metade zebra, metade cavalo. Sua pelagem gradualmente perdia as listras em direção ao dorso, como se alguém tivesse parado no meio de uma pintura. Caçada por sua carne e pele, o último quagga morreu em 1883, deixando um vazio que nenhuma arte poderia preencher. Olhando para fotos antigas, sentimos uma tristeza que vai além das palavras. Era um símbolo de singularidade em um mundo que tende a homogeneizar tudo o que toca. Sua extinção marca o desaparecimento de mais um pedaço da alma da natureza. E ainda assim nos faz questionar, quanto mais será suficiente para que aprendamos? No pó das savanas, seu rastro tornou-se memória. Os aurochs eram ancestrais dos bois que conhecemos. Enormes, majestosos e com chifres que pareciam tocar o céu. Representavam força e vitalidade. Mas com o passar dos séculos, seu habitat diminuiu, sua linhagem enfraqueceu. Em 1627, o último auroch caiu, e com ele uma era. Eles eram os senhores dos campos, moldando paisagens e culturas.
O fim dos aurochs trouxe não só o silêncio dos campos, mas uma lembrança amarga de que mesmo os mais fortes podem perecer. Hoje, vemos tentativas de recriá-los geneticamente, mas a essência do que foram jamais poderá ser plenamente restaurada. Seu espírito de resistência permanece gravado nas lendas de outrora. Pouco tempo atrás, o rinoceronte negro do oeste ainda caminhava pela África Central. Majestoso, com chifres que atraíam olhares gananciosos. Caçado até a extinção por superstições e comércio ilegal, seu fim é um lembrete cruel de como o desejo humano pode devorar tudo ao redor. Mesmo com esforços tardios de conservação, o peso de sua extinção nos mostra o quão frágil é a esperança. Não era apenas um rinoceronte. Era parte de um ecossistema que desmoronou com sua ausência. E agora, o silêncio em que suas pegadas ecoavam é tão doloroso quanto a lembrança de suas corridas livres. O chão que ele tocava parece mais vazio agora. Brilhante como ouro, o sapo dourado é um pequeno milagre na Costa Rica. Com a destruição de seu habitat e mudanças climáticas, ele desapareceu em 1989. Hoje é lembrado como símbolo de alerta, uma promessa não cumprida de preservação. Seus olhos refletiam o brilho da floresta úmida, mas em algum momento o brilho sumiu, junto com seu habitat. Para muitos, ele é um lembrete de como pequenas mudanças podem ter efeitos devastadores. O mundo perdeu algo brilhante e o que restou foi a escuridão do arrependimento. Um brilho que se apagou muito cedo. Vivendo nos céus do Pará, este pássaro foi visto pela última vez no início do século XX. Sua plumagem vibrante e seus cantos raros foram lentamente extintos pela caça e destruição de seu habitat. E hoje não resta nada além de lendas. Muitos ainda procuram por avistamentos, mas suas chances diminuem a cada dia. Ele era parte da alma de uma floresta vibrante e viva, e agora seus galhos balançam sem testemunhas. E ao olhar para o céu vazio, o lamento ecoa naqueles que ainda têm memória. O leão do cabo era uma subespécie majestosa, com longas jubas negras que cobriam os ombros e davam um ar de realeza. Habitava a região do Cabo, na África do Sul, mas foi caçado sem piedade pelos colonizadores europeus. Em 1865, o último leão do Cabo foi morto. Sua extinção é uma lembrança sombria de como a ganância e a busca pelo poder podem dizimar as formas mais belas de vida. Hoje restam apenas ossos e histórias, que pouco fazem justiça ao orgulho que uma vez rugiu sob o solo africano. Era a voz que dominava as planícies e agora silenciou. A última tartaruga gigante da Ilha Pinta, Lonesome George, tornou-se um ícone de esperança e tristeza. Por anos, cientistas tentaram encontrar uma companheira para ele, mas nunca conseguiram. Quando George morreu em 2012, levou consigo uma subespécie inteira. Ele simbolizava a luta pela conservação e a dor do fracasso. Os olhos de George refletiam séculos de história e solidão. Agora, a ilha permanece mais vazia. Mas sua memória nos lembra que não devemos esperar até que seja tarde demais. Milhões de pombos passageiros cruzavam os céus da América do Norte, formando nuvens que escureciam o dia. Mas em poucas décadas foram caçados até a extinção. Em 1914, a última representante da espécie morreu em cativeiro. A rapidez com que desapareceram mostra o impacto devastador da exploração humana. De milhões, restou um vazio eterno nos céus. Suas asas, que uma vez rasgavam o vento, agora são apenas histórias. Estes foram apenas 12 exemplos de vidas que desapareceram. Mas para cada espécie extinta, existe uma responsabilidade compartilhada. Que possamos ouvir os ecos do passado e proteger aqueles que ainda estão aqui. Se você gostou deste vídeo, deixe um like, inscreva-se no Universo em um clique e confira o próximo vídeo que está aparecendo agora na tela. Até a próxima, com mais histórias que precisam ser contadas. Obrigado por estar aqui.